Vamos à palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar uma pausa no estudo de Coríntios. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Texto conhecido da palavra do Senhor, Mateus, capítulo 4. Nós vamos falar um pouco sobre a tentação de Jesus. Diz assim o texto, Mateus 4, do verso 1 até o 11. Então Jesus, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos adorarás, e a teu respeito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Até o capítulo 4, Jesus ainda não tinha iniciado o seu ministério. Jesus era um homem já com 30 anos de idade, é o Messias desde o seu nascimento, é o Filho de Deus, é a promessa de Deus para o povo de Israel e para o mundo. Porém, Jesus ainda era um homem anônimo, ele não tinha ainda se manifestado às multidões como o Messias. E por que se dava esse fato? Porque Jesus tinha uma agenda a cumprir. Ele nasceu de maneira virginal e depois ele passa pelo processo do batismo. Ele batiza, João Batista batiza Jesus, e naquele momento há uma confirmação de Deus, não é, do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E quando Jesus sai das águas, o texto diz que uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. E aí o Espírito Santo pousa sobre ele em formato de uma pomba, e ali o ministério de Jesus é confirmado diante de um grande número de pessoas que estavam ali. Mas depois de tanta honra e de tanta glória, de aparições miraculosas, uma voz falando do céu, uma pomba sobre ele, depois desse momento magnífico de Cristo, honroso como ele merece, agora Jesus é levado para esse extremo oposto. Ele sai da glória de ser honrado pelo seu Pai para ser levado ao deserto. O mesmo Espírito que pousou sobre ele e manifestou a glória de Deus, cuja voz disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, é o mesmo Espírito que vai pegar ele agora e vai levar ele ao deserto. A tradução mais assim, é como ele foi empurrado ao deserto. Levado é muito genérico. A expressão aqui, ele foi empurrado, ele foi conduzido, ele foi lançado ao deserto para ser tentado. E aí, por que Jesus deveria ou tinha que passar por isso para dar início ao seu ministério? Por que Jesus tinha que sofrer uma tentação? Porque assim como Adão e Eva foi tentado e não resistiram e cederam às tentações da serpente lá no Éden, Jesus é o segundo Adão, mas ele não é aquele segundo Adão que faz com que toda a raça humana caia em desgraça, mas Jesus é o segundo Adão que faz com que toda a raça humana seja salva pelo sangue de Jesus. Agora, uma vez que Adão levou todos ao pecado, Jesus
sendo o segundo Adão, leva todos aqueles que creem nele à salvação e à vida eterna. Então Jesus tem que vencer aquilo em que Adão foi insuficiente e caiu. E é por isso que ele precisa passar por essa provação, por essa tentação. E aí, logo após o seu batismo, a seguir, né, ele é batizado e a seguir, é uma imagem rápida, sai do batismo, a seguir, levado para ser tentado. E ele é levado, olha só, como eu disse, pelo Espírito, porque essa tentação não é uma tentação que Jesus procura, essa tentação não é uma tentação que o diabo é o arquiteto inicialmente. É óbvio que Deus não tenta a Cristo, mas ele leva Jesus para que o diabo faça isso, para que o diabo tente a Jesus. E ele é levado pelo Espírito, e ele é tentado ao deserto. Você vê o contraste aqui, Adão, um homem perfeito, vivendo num paraíso, foi tentado por uma serpente e caiu. Jesus, faminto, jejuando, não é levado a um paraíso para ser tentado, mas é levado a um deserto. A dificuldade aqui de Jesus é ainda maior. Jesus, natureza humana, está sendo conduzido para um lugar inóspito, para um lugar difícil, para um lugar sofrido, para ser tentado. Assim, no deserto, assim como aquele povo que caminhou 40 anos no deserto e foi tentado muitas vezes, e caíram nas tentações, e blasfemavam contra Deus, e negavam Deus, queriam voltar ao Egito. Esse mesmo Cristo está retornando ao deserto, está indo para esse lugar que os primeiros cristãos falharam, os chamados servos de Deus falharam, o povo de Israel falhou. Agora esse homem, como Paulo chama em Romanos, se eu não me engano, o verdadeiro israelita, não é? Que é Jesus, ele vai a cumprir tudo aquilo que aquela multidão no deserto pecou e desobedeceu e desagradou ao Senhor. E aí, o verso 2 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, depois disso, o tentador se aproxima. Há algumas traduções que diz que Jesus foi tentado durante 40 dias. Mas aqui o autor está dizendo que depois de 40 dias, Jesus é tentado. Talvez ele é tentado todos os 40 dias, mas chega um momento culminante em que essa tentação se torna algo mais extremo. Então, depois de um jejum de 40 dias, Jesus teve fome. De certa forma, Jesus fica vulnerável na mentalidade do diabo. E aí, Jesus está ali, faminto, e aí se aproxima o tentador. Então, o tentador, aproximando, verso 3, ele disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você observa que no capítulo anterior, lá no verso 13 do capítulo 3, Jesus é batizado e ele é confirmado por Deus: este é o meu filho. Mas agora o que Satanás está dizendo para Jesus: será que você de fato é o filho de Deus? Se você for aquilo que aquela voz disse lá atrás, você vai transformar essas pedras em pães. Se você de fato é aquilo que aquela voz disse, você vai saciar sua fome. Será que você é isso mesmo que você diz que é? O diabo está querendo colocar a divindade de Cristo à prova. Está querendo pôr a filiação de Deus, de Cristo à prova. Será que você de fato é quem você está dizendo que é? E aí, a gente tem quase que uma cópia daquilo que a serpente falou para Eva. É verdade que vocês não podem comer nada aqui? Não foi isso que a serpente disse? A primeira coisa. Chegou para Eva e disse: é verdade que vocês não podem comer nada aqui? Que exagero é esse?
Por que ela jogou esse exagero? Para ver se ela pegava alguma coisinha, né? E o diabo é astuto e ele pegou. Porque Eva diz assim: não, nós podemos comer de todos os frutos que tem aqui. Porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer, nós não podemos tocar e nós não podemos nem olhar para ela. É o que Eva diz. Mas espera aí, o leitor atento já percebeu que Eva está caindo no engano da serpente na primeira pergunta. Porque Deus não disse que não podia tocar nem olhar. Deus disse que não podia comer. Você não pode comer. Tocar e olhar não está escrito. E aí o que a serpente, o que o diabo agora, a antiga serpente, o tentador está fazendo com Jesus é isso. Será que você de fato é filho de Deus? Está colocando a filiação dele à prova, assim como ele colocou a bondade de Deus à prova diante de Eva. Sabe por que Deus está fazendo isso com você, Eva? Porque ele é mau, porque ele sabe, se você comer isso aí, você vai ficar igual ele, e ele quer você aqui, ó, escravozinho de Deus. Deus quer vocês aqui, desse jeitinho, com essa vidinha. Coma do fruto, tem algo muito melhor para você. Você pode ser igual a Deus. E não foi esse o pecado dele? Né? Serei semelhante a Deus, não é isso que ele diz? Segundo o profeta Ezequiel. E é isso que ele está oferecendo para Eva. O mesmo pecado que fez ele cair, agora ele está oferecendo para Eva. E o mesmo pecado que fez ele cair, ele vai oferecer para Jesus mais para frente. A estratégia do diabo não muda, meu irmão, é a mesma. A diferença é que ao longo dos anos ele vai mudando o modo, os artifícios, mas o modo de agir é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. É a mesma coisa. E nós vamos ver que isso é realidade nos dias de hoje também. O que o diabo está querendo dizer para Jesus? Olha, filho de Deus não sofre. Uma vez que filho de Deus não sofre e você está aqui passando fome, das duas uma, ou você não é filho de Deus, ou você vai resolver esse problema agora. O diabo está tentando colocar Jesus numa enrascada. Ele parte de um princípio errado. Qual que é o princípio errado? Filho de Deus não sofre. Se filho de Deus não sofre, você está sofrendo, tem alguma coisa errada. Ou você resolve essa questão com o seu pai, ou você não é filho de Deus. É o que o diabo está dizendo. E aí Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8, verso 3. Qual que é o contexto dessa passagem? O povo estava reclamando, pedindo comida, pedindo as coisas, mas Deus prometeu que ia prover aquele povo no deserto, mas eles ainda assim estavam tentando a Deus, estavam provocando Moisés, estavam falando que ia voltar. Moisés falou, quer saber, nem só de pão vai viver o homem, não é só de comida não, vocês vão viver de toda a palavra que procede de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, que não são as minhas limitações que provam quem eu sou, não são as minhas dificuldades que me fazem filho de Deus ou não. O fato de eu estar passando isso aqui não significa que Deus não está comigo. Rejeite essa situação, é o que o diabo está dizendo. Você é filho de Deus, como é que você pode viver assim? Como é que você pode, filho de Deus, e ser doente? Como você pode ser filho de Deus e não ser o gerente da empresa que você trabalha? Como você pode ser filho de Deus e viver contando moedinha para comprar as coisas? Isso aí não é Deus falando não, meu, isso aí é o diabo querendo que você negue a Deus e a sua vontade, a sua justiça, mas nem só de pão. Eu não vou viver só de casa bonita, eu não vou viver só de roupa chique, eu não vou viver só de boa saúde, eu preciso viver pela palavra de Deus. É isso que vai nos sustentar. E o diabo está dizendo, coma, sacie suas vontades, suas necessidades imediatas. Você vai ficar assim por quê?
Você não é o Todo-Poderoso? E vai me dizer que isso nunca aconteceu com você. Vai dizer que você nunca ficou aí se perguntando, não é possível que Deus vai me deixar nessa situação. Se for assim, não compensa ser crente. Para que ser crente com essa vida? Isso aí é o diabo tentando seduzir a sua mente. Assim como ele fez com Eva, assim como ele tentou fazer com Jesus. E assim como tem um monte de gente que cai no engano dele. Nem só de pão viverá o homem, meu irmão. Deus já solucionou todos os problemas da nossa vida. Mas nós estamos vivendo um período de tentação no deserto. Mas a sua casinha no céu já está lá, meu irmão. Os seus problemas de saúde já foram resolvidos. O seu problema com a morte já foi resolvido. O seu problema com Deus já foi resolvido. Espere o deserto passar. Mas viva o deserto como Cristo viveu, guardando a palavra no coração. E aí, não obstante, o diabo vai mais para frente. E o que ele faz? Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo está citando a Bíblia, Ele falou assim: Jesus, você usou a Bíblia, eu também sei usar a Bíblia. Eu estava lá quando Davi falou aquele negócio, Eu também conheço a Bíblia, conheço tudo, sei de cor. Salmo 91, verso 11 e 12, aos teus anjos dará ordens para que não tropecem em pedra alguma. E qual que é o que o diabo quer fazer? Falou: Jesus, faz o seguinte, você está aqui em cima, se joga, atira-te daí para baixo, porque está escrito lá que os seus anjos não vão deixar você morrer. Está escrito que não vai acontecer nenhum mal com você, e nem com quem é filho de Deus. Então se atira daí e peça para os seus anjos vir, que eles vão vir. A proposta do diabo é uma proposta maligna e é uma interpretação errada da Escritura, porque a Bíblia em nenhum momento ordena que você se coloque em perigo para ver Deus agir. Deus em nenhum momento fala para você se colocar em perigo e arriscar a sua vida só para ver o milagre acontecer. O que o diabo está dizendo é: tome veneno para Deus te curar. É a mesma coisa. Se atire na frente de uma carreta para Deus livrar você e mandar o anjo. O diabo está interpretando a Bíblia desse jeito, mas Jesus vai usar um texto que traz a interpretação correta desse texto. E ele vai lá para Êxodo 17. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que o diabo estava propondo para Jesus é: tente a Deus. E o que é tentar a Deus? É você provocar. É o que o diabo está pedindo para Jesus fazer. Provoque a Deus, assim como aconteceu lá em Êxodo 17, verso 7, quando o povo estava diante, lá em Meribá, estava com sede, e aí, ao invés do povo orar e pedir água para o Senhor, o que eles fizeram? Depois de ver tantos milagres, depois de ver tanta obra, depois de ver tanta provisão, eles falavam assim: o Senhor está entre nós ou não? Será que Deus é capaz de nos dar água? Será que o Senhor pode suprir essa necessidade que estamos sentindo? Não é uma pergunta sincera, é uma pergunta de quem viu milagres de Deus, mas está querendo provocá-lo, só para ver ele fazer alguma coisa. Imagina você ver o próprio Deus abrindo o mar vermelho e depois você ficar assim: será que Deus está com a gente? Será que Ele pode nos dar água? Depois de você ver o anjo da morte matando os primogênitos, depois de você ver o Nilo se transformando em sangue, depois de você ver a praga das ãs, e piolho e tudo quanto é tipo de coisa que aconteceu,
você fala assim, será que Deus está comigo ou não? Você não tem esse direito, meu irmão. O Senhor Deus já deixou mais do que provado que Ele estava com o povo de Israel. Tinha uma coluna de fogo de noite que guiava-os. Tinha uma nuvem de dia mostrando que o próprio anjo do Senhor estava à frente. Será que Deus está entre nós? Isso é tentar a Deus, provocar a Deus. Colocou Deus à prova. Falou, Deus não, eu acho que Deus não consegue fazer isso aqui não. Acha? Sair água dessa rocha aqui, não é possível que Deus sabe fazer isso. E esse foi um dos pecados, meu irmão, que fez toda aquela nação ficar no Egito, ficar no deserto. E só a outra geração dos seus filhos entraram na terra prometida. Porque tentaram a Deus. E Deus falou a Moisés, não quero saber desse povo mais não. Aí abriu o chão, engoliu, veio cobra, matou, veio tudo que você imaginar. Deus não teve misericórdia desse povo que tentou a Ele. Diante de tantos milagres, estava negando toda a obra de Deus que eles estavam vendo. E o diabo está dizendo, coloque-se em risco para ver se o Senhor vai agir. É a proposta do diabo. E muitas vezes nós somos levados a tentar a Deus também, meu irmão. Quando você faz aquela conta que não pode pagar e depois coloca na mão de Deus, né? Uma coisa é você ser levado a ter que fazer uma coisa ou sem você saber, mas você se colocar em risco só para ver Deus agir. Você mandar em Deus, dar ordens para Deus. Quantas vezes eu vi pastores colocar pessoas com algum tipo de limitação física na frente e falar, não, agora Deus tem que fazer. Como se você conseguisse envergonhar Deus diante das pessoas só para Ele fazer alguma coisa. Isso é tentar a Deus. Pode vir que vai ter milagre, pode vir que é isso, pode vir. Quem disse? Deus faz a hora que Ele quer. Deus age da maneira que Ele quer. Não tente a Deus, não coloque as coisas em risco, não provoque o Senhor. Porque isso levou uma geração inteira a ficar no deserto. E é a tentação do diabo. E aí ele não para, ele vai para a última, né? Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, retire de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O diabo revela a sua real e verdadeira intenção aqui. O que o diabo quer no final de todas as coisas é a adoração. E quando o diabo recebe adoração? Quando Deus não é adorado. Você não precisa ter uma estátua de Satanás e se prostrar diante dele para estar adorando a ele. Toda adoração que é desvirtuada de Deus automaticamente pertence a Satanás. Porque ele é o pai da mentira. E todo o engano e todo o erro é, de certa forma, um serviço prestado a demônios. E Deus, e Jesus está sendo tentado aqui. Ele é levado a um monte muito alto. E o diabo mostra as glórias do mundo, que pertencia até então a ele. O que o diabo está dizendo é, negue a cruz. Você não precisa passar pela cruz. Você não precisa passar pelos sofrimentos. Eu tenho um atalho para você. Você quer essas coisas? Você quer viver bem? Você quer viver tranquilo? Eu posso te dar tudo isso, é só você prostrar e me adorar. Mas lá em Mateus 28, Jesus diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Mas antes de todo o poder ser dado para Cristo nos céus e na terra, Ele teve que passar por uma cruz. E a tentação é, você não precisa passar pela cruz para ter todas as coisas. Eu posso te proporcionar. Os outros evangelhos têm uma tradução diferente. E o diabo diz assim,
Tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque me foi dado. Quando Adão cai, peca, desobedece ao Senhor, esse mundo agora, que antes era perfeito e belo, por permissão divina, passa a ser regido pelas ordens das trevas. Agora o mundo todo é enganado e dominado pelo mal. Apenas Israel é luz para as nações, tem a lei de Deus, tem os mandamentos e serve ao Senhor. As demais nações são enganadas e vivem caídas em pecado. E aquilo pertencia ao diabo. Mas Deus tinha um plano por meio de Jesus Cristo. E por meio da cruz, como Ele mesmo diz, Ele atrairia todos a Ele. Quando eu for levantado nessa cruz, atrairei todos a mim. Judeus, gentios e gente de tudo quanto é nação. Mas é por meio da cruz que todo o poder seria dado a Cristo, e não por meio das facilidades. E quantas vezes nós somos tentados, meus irmãos, a buscar caminhos que parecem fáceis, mas você vai vender a alma para o diabo, meu irmão. São caminhos fáceis em busca de sucesso, caminhos fáceis em busca de fama, caminhos fáceis em busca de riquezas, mas tem um custo: adoração a Satanás. Isso não vai ficar de graça. Você vai entregar a sua alma. Isso vai custar a sua alma. Isso vai custar adoração. O diabo não faz nada de graça. Ele te oferece caminhos curtos, caminhos suaves, tranquilos e confortáveis. Mas no final, ele vai exigir que o seu coração se prostre diante dele. Ele vai exigir adoração. Por isso, busque o caminho de Deus, busque a porta estreita. A porta é estreita, meu irmão, mas o fardo é suave, o jugo é leve. O Senhor nos auxilia, Ele está conosco. A vida é difícil, mas a vida é difícil aqui. Você vai ter uma eternidade de bem-aventuranças, de maravilhas, de coisas boas. Não troque essa eternidade. Não troque a eternidade por essa suposta facilidade dessa vida, porque muitas delas estão custando a nossa alma. E quantas pessoas caíram nesse engano do diabo e agora estão servindo a ele com outra roupagem. Ah, não, é só o meu trabalho. Não, são só os meus filhos. Não, é só a minha família. Coisas legítimas, mas que nos escravizam de tal maneira que no final das contas você tem outro Deus que não é o Senhor. E Deus é claro: somente ao Senhor adorarás e só a Ele darás culto. A mais ninguém. Ninguém merece adoração, porque nenhum ídolo te deu a vida. Nenhum ídolo morreu por você numa cruz. Nenhum ídolo te garante vida eterna. Nenhum ídolo fala com você. Você não ouve voz de ídolo. Ninguém ouve. Nenhum ídolo veio ao mundo e sacrificou a sua vida por amor a você. Então, o nível de fidelidade que você deve a esse Deus está relacionado ao quanto Ele fez por você. Então, a quem muito foi dado, também, a quem muito pecou, a muito também será perdoado. E quanto mais você é perdoado, mais gratidão você tem. E é assim que nós devemos viver, meu irmão, adorando somente a Deus. Não caia nesse engano. É o que muitos caem. Acham que estão servindo a Deus, mas já estão servindo a riquezas, já estão servindo a si mesmo, já estão servindo a seus confortos. E você passa a viver uma vida que não é em torno de Cristo. E o que esse texto rapidamente nos ensina, já quero passar a ceia do Senhor. Primeiro, que o diabo sempre usará as nossas vulnerabilidades para nos colocar à prova. Todos nós sabemos as áreas
falhas da nossa vida. Todos nós sabemos os nossos pontos fracos. Jesus estava com fome e o diabo ofereceu pão a ele. Se Jesus achou que Jesus tinha um ponto, se o diabo achou que Jesus tinha um ponto fraco, o que você acha que ele vai fazer com você, meu irmão? Que não tem nenhum ponto forte. E ele vai usar aquilo que é mais vulnerável em você. Aquela mulher no serviço, aquele celular, aquele dinheiro fácil, aquela conversa, aquele vício que você abandonou, mas de vez em quando bate uma vontade. O diabo vai usar aquilo que é vulnerável em você. Por isso fique atento. Você não está totalmente blindado. Você tem áreas na sua vida que precisam ser, brechas que precisam ser fechadas. E não fica achando que o diabo vai ter misericórdia de você não, meu irmão. Ele vai passar em cima de você que nem um rolo. Então, busque fechar as áreas vulneráveis da sua vida, porque o diabo vai usá-las para levar você a pecar contra Deus. Nós sempre somos tentados a acreditar que a vida cristã é uma vida de facilidades, não é? A gente acha, tem um evangelho triunfalista sendo anunciado muitas vezes, a gente acha que a vida cristã, não, agora eu sirvo a Deus, dono do ouro da prata, o Deus que cura, que doença, que pobreza, que. Você acha que a vida cristã é uma vida de facilidade, a gente é tentado a pensar nisso. Mas o meio pelo qual Deus nos leva a uma vida de santidade maior, a um crescimento espiritual, é por meio das dificuldades. Isso não é um castigo de Deus, pelo contrário, é a maneira que Ele usa para nos fazer pessoas melhores e mais plenas e conhecedoras do Senhor. Não é isso que Jó disse? Antes eu conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora eu sei quem é o Senhor. Agora eu sei. Antes eu falava meio que da boca para fora. Agora não, agora eu provei do Senhor. Uma coisa é você dizer, olha, fulano falou que tal comida é uma delícia, você fala aquilo que o outro falou. Outra coisa é você colocar aquilo, meu irmão, dentro da sua boca, você provar, você sentir, você degustar, você sentir o prazer pelo aquele alimento, você fala, não, de fato, aquilo é muito bom. E é isso que o Senhor faz. O Senhor não quer só que você fique falando como um papagaio, ah, Deus é bom, ah, Deus é misericordioso, ah, Deus é sempre presente. Como que você vai saber que Deus é sempre presente? Se você nunca foi provado nessa área, como que você vai saber se Deus é misericordioso? Se você nunca passou por momentos em que você precisava da misericórdia dele mais do que tudo. Então você só sabe disso, meu irmão, quando você é colocado em situações difíceis. Se tem uma coisa que o cristão é chamado, meu irmão, muitas vezes é a sofrer. Não de maneira definitiva, como um castigo de Deus, mas para que o Senhor seja exaltado. É aquilo que Agostinho fala, Deus só teve um filho que não pecou, mas nenhum que não sofreu. E nós somos chamados muitas vezes a passar esses momentos de dificuldade, para que nós cheguemos a esse conhecimento como Jó. Agora de fato os meus olhos te veem, agora eu sei quem é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Davi sabia muito bem o que estava dizendo, ele é o meu pastor, né? Somos levados a crer que há mais recompensa em desobedecer muitas vezes. Ah não, por que eu vou fazer isso? Sou crente há tantos anos, nunca fiz nada de errado, e vivendo essa vidinha, esse jeitinho. E às vezes a gente para pensar e fala assim, olha aquele ímpio lá, rapaz, nem sabe quem é Deus, nunca pisou o pé numa igreja, vive muito melhor que eu. E a gente fica fazendo essas comparações, e a gente fala, quer saber, servir a Deus não vale a pena. Isso é uma tentação do diabo. Servir a Deus não compensa lá. Um churrasco em plena segunda-feira, né?
Como é que essa pessoa tem tempo, como é que pode? Uma dificuldade danada para fazer as coisas. E esse miserável que até xinga Deus, vivendo essa vida de facilidades. Eu quero saber de ser crente, nada. Quantos já ouvi isso? Por que eu vou ser crente? Isso é uma tentação. Isso é uma tentação aí aos reinos do mundo. Olha os reinos do mundo que eu posso te oferecer. Está aqui, ó. Os reinos do mundo, o que você quer? Eu posso te dar. Mas você tem que se prostrar e me adorar. Não acho que o diabo vai dizer, olha, prostre e me adore. Como você faz? Dobrar os seus joelhos. Mas você curva a sua consciência. Você curva a sua moral. Você curva seus princípios. Você que era alguém honesto, agora passa a fraudar. Você está sacrificando no altar da idolatria. Você está sacrificando seu temor e a sua obediência a Deus no altar dos ídolos que Ele plantou no seu coração. Mas o Evangelho é uma boa notícia. E a boa notícia é que dá para vencer as tentações do diabo. De que maneira? Como Jesus venceu as tentações? Jesus poderia fazer qualquer coisa. Poderia fazer assim com a mão e o diabo sumir, virar poeira. Jesus poderia, vai embora. Jesus poderia dizer, está amarrado. Poderia fazer qualquer coisa. Mas o que Jesus fez para vencer a tentação de Satanás? Ele usou a palavra. Ele não disse nenhuma palavra mágica. Ele não disse nenhuma palavra de autoridade. Ele não mandou cair fogo do céu. Ele não fez nada. Ele fez aquilo que eu e você dá conta de fazer. Porque se Jesus tivesse vencido o diabo com fogo vindo do céu, você fala, só Jesus pode vencer as tentações. Mas não foi isso que Jesus fez. A tentação foi vencida por coisas que já estavam escritas. Jesus pegou a lei e falou, não é assim, diabo. Pede para o anjo vir. Não é assim que Deus fala que tem que fazer. Então, meu irmão, o dia que o diabo vir com aquela tentação na sua vida, você vai usar a palavra. Vai dizer para o diabo, vai dizer para você mesmo, vai dizer para os seus pensamentos, vai dizer para os seus sentimentos. Está escrito. Eu estou vivendo essas dificuldades, eu estou passando esses problemas, mas está escrito que o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Os momentos de dificuldade não definem a sua vida, meu irmão. Existe uma eternidade de prazer, de vida plena no Senhor. Mas isso é para a eternidade. Aqui é o deserto. Você sabe por que você vive esses momentos de dificuldades? Muitas vezes, talvez até contínuos. É Deus te dizendo que o seu destino não é aqui, irmão. Se a sua vida fosse aqui, Deus tinha preparado um ambiente bem confortável para você. Mas a sua vida não é aqui. O que Deus tem preparado para você não é nessa terra. É por isso que a vida é difícil mesmo. É por isso que as tristezas vencem. É Deus te dizendo, você não pertence a essa realidade. Você foi criado para outra. Você foi criado para ansiar os céus. Você foi criado para ansiar a eternidade. É por isso que quando parece que tudo vai dar certo, está encaixadinho, acontece alguma coisa. Fala, poxa vida, agora que o negócio ia. Mas não foi. Por que não foi? O Senhor está nos dizendo, meu irmão, a sua vida de conforto já está preparada. Não é aqui. Vivemos momentos de felicidades. Vivemos num país onde o Evangelho pode ser proclamado. Olha só, a gente tem uma placona enorme lá, dizendo igreja. E ninguém vem aqui, ninguém pega a gente. Não. A gente vive um ambiente de tranquilidade. A gente não é perseguido, não é? Vive uma vida aí financeira razoável, paga as continhas e tal.
ninguém passa fome, ninguém está em estágio terminal aqui. Nós vivemos uma vida boa, a menos que você tenha um nível de ganância tão alto que você acha que o que você está vivendo é horrível. Mas pelo que eu conheço de vocês aqui, ninguém vive uma vida horrível, não é? Vivemos bem, não é? Então, o que nós temos que fazer, meu irmão, é agradecer ao Senhor, é agradecer a Deus, e buscá-lo acima de tudo, e pedir a Ele graça, para que o dia que a tentação vier, nós estejamos firmados nessa palavra. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor, nós já vamos passar a ceia. Deus, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, que é o Deus de toda graça, de todo perdão, de todo livramento. Pedimos que o Senhor, ó Pai, perdoe as vezes em que pensamos que a nossa vida, ó Deus, não estava de acordo com o Evangelho, ou que o Evangelho não era o suficiente para nós. Perdoa, Senhor, pelas muitas vezes que o nosso coração tem buscado aquilo que não é o Senhor, por causa de conforto, por causa de estabilidade, ou por causa de coisas dessa vida. Abra os nossos corações para compreender essa palavra, Senhor, abra os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da sua lei. É no nome de Jesus, Senhor, que nós te adoramos. Amém. Amém.